Olá a todos, hoje são 6 de agosto, estamos em Brasília. Vamos ver o que sustenta a tirania e a corrupção da sociedade. Vocês estão vendo na capa do videozinho aí, guardem bem essa frase, essa imagem aí. Um martelo espremendo uma pessoa. O que sustenta uma tirania é a corrupção da sociedade. Essa frase não é minha e eu vou explicar de quem é. Então a corrupção é um termo muito amplo, né? É uma tipificação penal, é uma forma de desonestidade, é um crime praticado por pessoa ou por organização a quem é confiada uma posição de autoridade. Então, a fim de obter benefícios ilícitos, ou abuso de poder, ou ganho pessoal, ou vantagem, é que existe a corrupção. Então, desde a Grécia Antiga, que é mais antiga que a humanidade, é entendida como uma ação que destrói o meio ou o país onde ocorre, e os especialistas entendem que a corrupção atrapalha o desenvolvimento social e econômico de um país. Então, a desigualdade social é uma das grandes causadoras da corrupção no mundo, pelo menos é o que a gente entende, né? E as nações menos corruptas são aquelas que são menos desiguais. Existe maior riqueza, maior estabilidade jurídica e social. E o socialismo, o comunismo, o progressismo, ele é um ambiente fértil para a corrupção. Por quê? Bom, o livro do Arquipélago, do Alexandre Solzhenitsyn, aquele dissidente russo, ele explica no Gulag que a ditadura do Lenin e do Stalin só foram severas do jeito que foi, só foi daquela magnitude, porque devido aos funcionários públicos corruptos, né, a burocracia estatal, os militares, os policiais, o KGB, era tudo corrupto, então eles cumpriam ordens dos tiranos, faltava virtude naquelas pessoas. Eles se submetiam, faziam. Tem gente que se corrompe por um pedaço de pão, por um carguinho, por um dinheirinho. Tem gente que é corrupto porque nasceu corrupto e não tem jeito. Isso é um defeito que está dentro dos lares, dentro do inconsciente coletivo. Então a liberdade, pessoal, a liberdade de expressão, ela significa o direito das pessoas se expressarem. Inclusive as pessoas com as quais você discorda, ela tem liberdade, ela tem o direito de se expressar. Então não pode existir um país democrático que é censurado, onde as expressões são proibidas, as opiniões, e o maior culpado de tudo isso, né, quem é o culpado de tudo isso? O que está acontecendo no Brasil há 5 anos que nós temos nessa situação. Bom, alguém consegue mensurar o tamanho do problema que criaram para a população brasileira? Piorou a situação, né? Foi a confiança nas Forças Armadas, nos generais melancias, que sequer sabiam a existência do Foro de São Paulo. Eu nunca vi, por exemplo, o Molão falar no Foro de São Paulo. Será que ele falou isso algum dia? Não. O Olavo de Carvalho avisou, cansou de dizer, e foi ofendido, humilhado, agredido, porque esse pessoal queria lamber bota de general, aí o pessoal da direita limpinha, e infelizmente esse churume todo, para não dizer outra coisa, essa excrescência vai respingar em todo mundo, respinga em mim, na minha família, em você, nos seus filhos, seus netos, né? E eu tenho pena das pessoas que acreditam que o Senado vai derrubar algum dia um ministro do STF. É a mesma coisa que acreditar no áudio de um general, ou no ET de Varginha, essas coisas que a gente vê falar todo dia aí. Então, meus amigos, esse descondenado que está no governo, analfabeto, ignorante, alcoólatra, comunista, ele nunca leu um livro, nunca usou, nunca se viu dizer que ele tenha lido algum autor, algum filósofo, mas ele sem querer usou a filosofia do pós-verdade do Bauman, né, aquele filósofo polonês comunista, e para explicar a democracia relativa que ele falou da Venezuela. Ou seja, um mundo líquido, um mundo fluido onde a realidade aparente ela pode ser manipulada através de narrativas, de mentiras, de invenções. E o Bauman foi o primeiro pensador a descrever a instabilidade das coisas tangíveis e intangíveis, onde tudo flui como um rio, flui como a água, como um gás. E não foram as redes sociais, nem os jornalistas perseguidos, presos ou banidos do Brasil, que inauguraram essa prática de difundir versões distantes da realidade oficial, essas fake news. Não, isso aí é regra. A verdade não encontra amparo naquilo que é informado pelas agências pagas da ditadura, pela mídia mestrinha aí, pelos esquerdopatas, sejam oficiais ou não oficiais, ou alugadas ou contratadas, eles estão sendo pagos para mentir, para enganar a população, para criar narrativas. Quanto mais concentrado é o poder num país,
Quanto mais evidente a opressão, maior é o arbítrio das autoridades que assumem o poder, né? Tanto maior será a possibilidade daqueles que falam a verdade serem calados, perseguidos, presos, terem o exercício do ofício proibido, como o monarca agora, né? Proibidas as liberdades e os direitos suprimidos das pessoas que são formadores de opinião. Hoje no Brasil nós vivemos um dos piores momentos da nossa história, né? Um dos poderes constituintes do país aí dominou os outros dois poderes, se opondo apenas, não apenas à Constituição, mas à própria população, à própria concepção de Estado. Aquele Estado que foi criado, planejado pela teoria da tripartição dos poderes, do Montesquieu, lá, que diz que os poderes teriam que ser independentes e harmônicos, cada um desempenhando o mesmo nível de autoridade, cada um cumprindo a sua função. Um era legislador, o outro era o gerenciador, o administrador, e o outro era o jurisdicional, que provia a tutela jurisdicional. Mas agora só tem um poder no Brasil que manda, que faz a lei, que administra, que prende, que solta. Então, diante desses abusos que a gente viu do STF, alguns deputados e senadores desesperados aí, pessoal, tentando opor esses desmandos. Mas como eles são minoria, eles utilizam de instrumentos importantes que são disponíveis na democracia, que é essas comissões parlamentares de inquéritos. Atualmente nós temos 3 comissões importantíssimas em curso no Congresso Nacional, que se elas forem bem conduzidas, podem trazer um alívio para a população. É a CPI das ONGs, aquela da Amazônia, sob a presidência do senador Plínio Valério, a CPI do MST, sob a presidência do grande deputado Tenente Coronel Zuc, e a CPMI dos atos do 8 de janeiro, sob a presidência do deputado Arthur Lira, e a relatora, vocês sabem quem é, né? Nem vou dizer o nome. Então, esse consórcio que formou-se aí do PT, STF, mídia, esquerda e tal, eles tentam impedir de todo custo os trabalhos dos dedicados deputados e senadores, e com manobras e com falcatruas, com narrativas, que está claro que o governo sabia de tudo, planejou tudo, se omitiu, mentiu, os alertas, 33 alertas que o GSI recebeu sobre a invasão, ninguém deu bola, o ministro mentiu, fraudou o documento, escondeu imagens, desrespeitou o legislativo, desrespeitou a democracia. Esse general que serve a Lula há mais de 20 anos. Enfim, as questões elas precisam ser esclarecidas ou o país morreu. Então tem 10 questões que eu gostaria de ver esclarecidas e estava resolvido o problema. Por exemplo, esses deslocamentos dos ônibus escolares com a formação do MST que veio para Brasília. Quem financiou? Quem estava hospedado nos hotéis? Eles não querem divulgar. A ilegalidade dessas prisões que o Alexandre fez de pessoas inocentes que nem estavam lá na data. Quem determinou a redução do efetivo da Guarda Presidencial no dia do ataque, dia 8? Por que o Lula fugiu no dia do evento? Por que ele saiu de Brasília no dia? Ele sabia que ia acontecer isso. Quem deixou a invasão ocorrer e até colaborou com os invasores, abrindo a porta? Quem eram os infiltrados? Todo mundo sabe, tinha 60 e tantas pessoas infiltradas lá para quebrar tudo. Quem vão prender? Quando vão prender o general Dias? Já era para estar preso. Quando é que vão derrubar esse ministro aí, o desministro Flávio Dino? Ou será que vão colocá-lo no STF primeiro, para depois tentar derrubar ele? E quando começa o processo de impeachment do descondenado? Então, essas 10 questões que eu falei seriam essenciais para elucidar esse caso. Mas é um problema muito sério, pessoal. Pessoal, agradeço a todos aqueles que se inscreveram no canal. Peço aos que não são inscritos que se inscrevam no canal Serra Ramos Dextravox. É muito importante para nós... a gente repercutir esses assuntos e a literatura, esse é um canal cultural, literatura e os filmes que eu indico aqui. Vou indicar hoje 2 livros importantes, estão de graça para ir na internet já. Primeiro é O Arquipélago Gulag, de Alexandre Solzhenitsyn, Biblioteca do Exército, 1976. Ele está de graça em PDF, é só acessar o link e baixar se quiser. Tem outro livro, A Modernidade Líquida, de Zygmunt Bauman, Editora Azar, 2001, Rio de Janeiro, também tem PDF, é só procurar, que fala sobre isso que eu falei da filosofia aí, a sociedade que eles chamam de a modernidade líquida, amor líquido, tudo é líquido agora, tudo é transitório, tudo é supérfluo, até a democracia agora é uma democracia fluídica, a democracia relativa, segundo
aquele sujeito. E o filme, pessoal, tem o link aqui do filme, Polícia Federal, a Lei é para Todos, está aqui o link. É um filme sobre Lava Jato. Vocês vão ficar surpresos que todos aqueles bandidos que foram perseguidos, processados, presos, punidos, estão tudo solto, estão tudo nas estatais, estão tudo no governo, inclusive o descondenado. E a situação é essa, pessoal. Isso é corrupção. E o que é corrupção? A corrupção é quando falta virtude nas pessoas. Povo que não tem virtude é aquele povo que acaba escravo, como diz o hino do Rio Grande do Sul. É aquele povo que acaba se submetendo às piores tiranias, às piores opressões, porque falta virtude. Nós somos uma sociedade corrupta e por isso nós estamos pagando muito caro. Pense nisso, pessoal. Muito obrigado e tenha um bom fim de semana para vocês.